É só colocar as luvas e partir para a tarefa do dia: combater a leishmaniose. Como? Recolhendo os entulhos da escola. Por que você cuida da escola? Para ajudar as crianças, porque senão a gente pega, né? Eles são os agentes do bem da Escola Municipal Claudete Vec. Esse é um projeto da Secretaria Municipal de Educação. A funcionária é capacitada e, junto com os alunos, vistoria a escola toda. Eu participo lá do curso do Agente do Bem, né? E tudo que eu aprendo lá, eu trago aqui para a escola e passo para eles. E, consequentemente, eles levam para casa. Então, a gente está sempre trazendo. E é uma forma, acredito eu, mais fácil de estar alcançando a comunidade, né? Toda semana, diferentes alunos são os guardas da limpeza. A ação mudou a rotina dos estudantes. Os alunos, durante a semana que é feita a vistoria, eles entram na escola com outro olhar, né? Já procurando onde se tem algum lixo, se tem água parada. Então o aluno ele já entra com o olhar de cuidador da escola. E mudou a convivência com o ambiente escolar? Ah, sim, porque os mais velhos já orientam os menores. Aos olhos atentos destes pequenos, não passa nada, ainda bem. A leishmaniose é uma doença perigosa, principalmente para idosos e crianças. Neste ano, foram confirmados 18 casos da doença em Bauru. Deste total, 8 foram em crianças e um idoso, ou seja, metade das vítimas da cidade. Nos últimos 3 anos, 8 pessoas morreram por causa da doença em Bauru. Entre elas, 3 crianças e um idoso. A leishmaniose é uma doença oportunista. Então, ela comete principalmente pessoas que já têm uma debilidade do sistema imunológico. Então, as crianças, elas ainda não têm o sistema imunológico muito bem formado, então a resposta à doença vai ser um pouco precária. Isso vai acontecer também com os idosos, mas já não pela má formação do sistema, porque eles estão já com o sistema imunológico em decadência. No caso das crianças especificamente, elas também têm uma exposição maior, porque elas estão na rua, elas entram em lugares onde o risco de se infectar é maior, elas andam descalças, elas lidam com os cachorros doentes, então elas têm um risco bem maior. Nos humanos, os sintomas são febre de 4 semanas, anemia, crescimento da barriga, emagrecimento, fraqueza e tosse seca. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor será o resultado, já que o tratamento é longo. Todos os tratamentos, independente do medicamento utilizado, eles têm efeitos colaterais, são medicamentos bastante fortes e que precisam ser monitorados normalmente dentro do hospital. Esse tratamento ele também requer um acompanhamento posterior, que demora durante 1 ano de acompanhamento posterior, para a gente avaliar as alterações que ocorreram durante a doença, se elas foram completamente corrigidas e avaliar o risco de recidiva da doença que existe. A leishmaniose é causada por um parasita e transmitida aos cães e aos seres humanos através da picada do mosquito palha. Em Bauru, casos são confirmados durante todo o ano. Na verdade, a doença já é endêmica no município, né? A gente tem uma quantidade de casos todos os anos e a gente justamente trabalha no intuito de diminuir a quantidade de casos de ocorrência da doença. É uma doença de difícil controle, eu já visto que tem a presença de um reservatório aí envolvido nessa história, que no caso atualmente é o cão. Mas quem transmite a doença são os mosquitos, então depende realmente de ações coletivas para controle da doença, quer dizer, cada um tem que fazer a sua parte, não adianta você manter seu quintal limpo se o seu vizinho não fizer. O mosquito voa, então ele acaba picando o animal infectado, que muitas vezes pode estar na rua ou mesmo dentro do domicílio de alguém, e acaba infectando outro cão que esteja dentro de outro domicílio ou mesmo o ser humano. Cuidar da limpeza dos quintais e terrenos baldios é muito importante.
Os mosquitos preferem locais com umidade, sombra e sujeira. O principal nessa história toda é lembrar o seguinte, diferente do mosquito da dengue, o mosquito que transmite a leishmaniose, né, no caso o flebótomo, ele deposita os ovos em matéria orgânica em decomposição. Então é essencial que as pessoas mantenham os quintais livres de matéria orgânica, mantenham terrenos limpos, que a prefeitura faça a sua parte, mantenha os próprios municipais limpos também. Cães apenas dentro do domicílio, nada de cão solto na rua. Os animais têm o hábito muitas vezes de frequentar os terrenos quando estão soltos. Eles acabam indo de encontro ao mosquito se o mosquito estiver nesse terreno. Então a possibilidade de transmissão da doença ela acaba se acentuando. Os pequenos sabem bem a importância da prevenção a essa doença. É parar de ter leishmaniose nos cachorros, porque eu conheço um cachorro que foi sacrificado por leishmaniose. Foi o da minha prima, ela chorou bastante.